Olá pessoal, bacana, belezeira. Estamos aqui justamente para dar continuidade ao nosso tópico sobre equilíbrio meio aquoso, equilíbrio iônico, ácido básico. E justamente vamos falar agora sobre o pH e o pOH. Ainda na primeira década do século XX, um químico dinamarquês, Sørensen, por isso que esse nome é meio estranho, porque o cara é dinamarquês, começou a utilizar esses termos pH e pOH justamente para indicar o caráter ácido das substâncias de um modo em geral. Então é isso que a gente vai utilizar. Saber o que é esse tal de pH e esse tal de pOH. O pH é a abreviação de potencial hidrogeniônico. Para a gente calcular o pH, pessoal, a gente vai utilizar um logaritmo, uma expressão logarítmica lá da matemática. Ok? Então se atentar aí bem. Para a gente calcular o pH ele calcula a concentração de íons H+ em uma solução. Lembrem-se que íons H+ representam o quê? A presença de uma substância ácida. Lembrem, pela teoria de Arrhenius, o que é um ácido? Toda espécie química que em contato com água libera o cátion H+. Beleza? Então o pH vai justamente calcular a concentração de íons H+ em um determinado meio. Quanto maior a concentração de íons H+, maior a acidez do material, maior a acidez do meio. Então, em outras palavras, o pH é calculado pela seguinte expressão: menos o logaritmo da concentração de H+. Concentração de H+. Basicamente, essa expressão que vai nos ajudar a calcular o potencial hidrogeniônico, abreviado somente por pH. Ok? Beleza. Em se tratando de pOH, o pOH nada mais é que a abreviação de potencial hidroxiliônico. Lembra o quê? Hidroxiliônico. Lembra da hidroxila, do OH. Lembra lá do pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. Vai medir a concentração de íons H+ em uma solução, em um meio. Em contrapartida, o pOH vai medir o quê? A concentração de íons hidroxila, OH. Então, o pOH, pessoal, é dado pela seguinte expressão, logaritmo também, menos o log da concentração de OH menos, concentração de OH menos aí no caso. Ok? Então, atentar aí bem nessas expressões logaritmos que a gente vai utilizar, é para calcular tanto o pH, tanto como o pOH. Beleza? Outras expressões que a gente vai ver agora vão ser de suma importância também no nosso estudo sobre o pH e pOH. Lembrem-se, alguns bizus importantes, outras expressões que vão ser de suma importância. Ok? Beleza? Atentai bem. Então, observe o seguinte. Sempre a soma do pH mais o pOH sempre tem que dar igual a 14. Sempre tem que dar igual a 14. A gente vai ver já a escala de pH. A escala de pH varia de 0 a 14. Por isso, eis o resultado do porquê a soma do pH mais o pOH sempre tem que dar igual a 14. Ok? Isso vai ajudar bastante nos cálculos que a gente vai ver posteriormente. Outras expressões também de suma importância são essas aqui. A concentração de H+ pode ser calculada pela seguinte expressão: 10 elevado a menos o pH. Ok? Beleza? A concentração de OH- pode ser calculada pela seguinte expressão: 10 elevado a menos o pOH. Botem essas expressões na cabeça, elas vão ser bastante utilizadas e auxiliares quando a gente estiver trabalhando com pH e pOH. Ok? E para finalizar, pessoal, a gente vai ver agora e abordar a escala de pH. A escala de pH
ela vai variar de 0 a 14, ok? E observe o seguinte, por isso que a soma do pH mais o pOH só pode ser no máximo igual a 14. Soma do pH mais o pOH, como falei anteriormente, é igual a 14. Certo? Beleza? E observe o seguinte, essa da escala de pH vai de 0 a 14. Serve para indicar a acidez ou basicidade dos compostos de modo em geral. Observe aí, quando o pH for abaixo de 7, o pH é ácido, ou seja, maior acidez do material. Quando o pH for acima de 7, maior a basicidade do material, maior será o meio básico lá, maior a basicidade. Quando o pH for 7, exatamente igual a 7, nós temos o meio neutro. Então observa aí, mais uma vez, escala de pH vai variar de 0 a 14. Ok? pH abaixo de 7 vai ser o quê? Meio ácido, maior acidez do material. Um pH acima de 7, meio básico, maior a basicidade. Um pH exatamente igual a 7, nós vamos ter um meio neutro, ok? Meio neutro, nem ácido e muito menos básico, ok? Beleza, por hoje é só. Mais adiante vamos responder questões do que já foi visto até o momento. Ok, pessoal? Beleza? Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Fui, pessoal.